Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por quem ama debater economia sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises. Hélio, hoje é o quadro Cara e Coroa, eu brinco que é o quadro mais divertido da semana, porque a moeda não cai de pé, ou você é cara ou você é coroa. Vamos lá, primeira tela aqui. Se a gente tivesse que escolher um ativo, uma empresa para privatizar hoje no Brasil, Petrobras ou Eletrobras, por quê? Eu não posso apertar as duas, não. Eu escolheria Petrobras. Petrobras. Por quê? Petrobras porque ela é uma empresa maior, mais relevante, mais icônica para a mente do brasileiro, que vai fazer mais diferença, na verdade, porque ela é referência mundial em águas profundas, em pré-sal, ela está sendo usada como uma empresa para, no fundo, pagar a aposentadoria para os seus funcionários e bons salários. Então, eu acho que pela visibilidade, pelo porte, a Petrobras é melhor. Muito bem. Mais um. Bitcoin ou dólar? O que é mais difícil hoje para o economista prever, na sua opinião? Bitcoin disparado. Por quê? É loteria Bitcoin? O que é Bitcoin? Olha, o Bitcoin não é uma loteria, mas ele é um ativo financeiro que pretende competir com a moeda que a gente usa hoje, lá no futuro, não hoje ainda não, mas é um candidato a competir com a moeda que a gente usa. É uma moeda privada, com estoque controlado, não tem um burocrata fazendo aumentar o estoque dessa moeda, então nesse sentido é muito positivo. Só que nesse período dessa incerteza se isso vai ocorrer ou não, essa competição com a moeda que a gente usa, o real aqui no Brasil ou o dólar lá fora, ele está sendo usado de forma especulativa, porque ele não paga nenhum rendimento. Então a pessoa que compra está pensando, vai vir mais uma pessoa depois que vai pagar mais caro do que eu paguei. E isso gera uma volatilidade muito grande e muita gente novata que nunca operou o mercado. Então isso aí tem que tomar um cuidado, né? Perigoso, e é difícil de prever também os preços. Em relação ao dólar, o que é mais difícil hoje? São as influências, quando a gente fala do dólar em relação ao real, né? Sim. É o que acontece no Brasil ou o que está acontecendo lá fora? O que está influenciando mais o dólar? Olha, as duas coisas eu diria que são importantes. Em primeiro lugar, porque o dinheiro está muito fácil lá fora e tende a vir muito ao Brasil. Então isso tem um impacto muito grande. O Brasil, ainda que os juros tenham diminuído, ainda é positivo. Então o estrangeiro olha isso como uma oportunidade para trazer dinheiro para o Brasil, só impacta o dólar. E as nossas besteiras políticas aqui também impactam. Algumas vezes eles têm feito coisas interessantes, algumas reformas micro, reforma trabalhista, etc. Então isso aí é que impacta a dinâmica do dólar. Muito bem. Próximo, Lula ou Bolsonaro? Qual agenda te coloca mais medo? Eu estou imaginando o Lula, pelo menos pelos últimos discursos, aquele Lula de 89, mais radical, e o Bolsonaro, que já faz algum tempo escolheu o Paulo Guedes para ser o homem da economia, então ele foi um pouco mais para o centro, né? Nesse sentido, qual que te assusta mais? Bom, ficou mesmo fácil, né? sem você me induzir, mesmo sem você me induzir, eu já preferiria o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, com todas as maluquices dele, né, e aquela atitude, e ele tem o lado de defender os interesses históricos que o apoiaram, e tudo isso que, em geral, o político faz mesmo. Ele tem uma agenda no discurso, temos que checar, que é claramente inversa das que não funcionaram, que seria o Lula de 89 ou a Dilma no segundo mandato. Então, eu, se tivesse que escolher entre os dois, não tenho a menor dúvida que escolheria o Bolsonaro. Agora, nenhum dos dois é o ideal. Você está me dando cara coroa, a gente trabalha com essa hipótese. Bom, no teu cenário, o Lula fora do jogo? Fora da eleição? Completamente fora do jogo. Muito bem, vamos lá. Brasil e Argentina. Você, aqui, brasileiro, se tivesse que escolher um país para investir, você escolheria o próprio Brasil ou a Argentina? Por quê? Olha, a Argentina está melhorando um pouco mais rápido que o Brasil. Não obstante, você como brasileiro conhece esse bicho aqui. Ele é o diabo que você conhece. Então eu acho que aqui haveria mais oportunidade, mais oportunidade para um brasileiro tentar explorar por seu conhecimento, pela língua, pela cultura. E é um mercado maior, né? É um mercado maior também. Isso tudo impacta e eu acho que o Brasil, estando atrás no jogo, também tem o benefício de uma melhora potencial maior. Então eu apostaria no Brasil. Neymar ou Messi? Neymar. Messi pipoca em Copa do Mundo. Por fim, Estados Unidos ou China? Quem vai brilhar? Os Estados Unidos do Trump ou a China do Xi Jinping? Ninguém que apostou contra os Estados Unidos jamais perdeu no médio e longo prazo. Agora, a quantidade de viúvas dos que apostaram contra a China nos últimos 25 anos é gigante. Enche vários cemitérios por aí. Então, é difícil, porque os dois aparentemente estão progredindo bastante. Exato. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria os Estados Unidos, porque nos erros eles tendem a acertar
corrigir os erros melhor. E na China agora está havendo mais centralização. Sim. Então, um eventual erro vai demorar mais a ser corrigido. Eles costumam dizer o contrário. Não, porque a gente aqui, então, com o poder, você faz as coisas que tem que ser feitas. Sem democracia mas resolve. no erro você não corrige. É verdade. Então eu prefiro os Estados Unidos. Estados Unidos, apesar do Trump ou por causa do Trump? Olha, boa pergunta. Eu diria que, puxa, não sei. O Trump está fazendo algumas coisas positivas, mas ele é muito malucão. Então eu fico com medo, por exemplo, do protecionismo. Esse protecionismo de fechar a questão do aço, é péssima. Adam Smith há 200 anos já nos ensinou que isso tudo é uma grande besteira de protecionismo. O Brasil não aprendeu. Em nenhum momento a gente foi realmente aberto. Verdade. A gente tem que aprender. Por isso é um dos grandes motivos de a gente estar atrás. Então isso assusta realmente. Mas tem feito algumas coisas positivas também. Muito bem. Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises, conosco nesta semana no Papo de Economista. Ele volta amanhã com as projeções econômicas. Um grande abraço e até lá.